Nós, do quarto período de administração da FUPAC de Baipendi, vamos falar sobre Sociedade em Conta de Participação, SCP. O que é uma sociedade em conta de participação? Uma sociedade em conta de participação é um tipo de organização social que é bastante utilizada e apropriada para investidores de startups ou pequenos negócios. Outra definição é que é um tipo de contrato de parceria entre a pequena empresa e o investidor. Basicamente, é um instrumento de recursos financeiros e também vale lembrar que é passível de recuperação de créditos tributários. Natureza jurídica da sociedade em conta de participação. A natureza jurídica da conta em participação é controvertida na doutrina, tendo duas correntes. A primeira corrente sustenta não ter a conta de participação caráter de sociedade, preferindo classificá-la como uma espécie de contrato de investimento, pois teria apenas uma congregação de interesses. A segunda classifica a conta de participação como autêntica sociedade mercantil. Como funciona uma sociedade em conta de participação? A sociedade em conta de participação não possui uma personalidade jurídica própria, portanto, se utiliza da personalidade jurídica do sócio ostensivo para participar seus atos, não possuindo sequer nome empresarial. Sendo assim, o sócio ostensivo possui toda a responsabilidade perante terceiros, inclusive nos casos de dívidas fiscais e trabalhistas. Características da sociedade em conta de participação. As características da SCP são: não estão sujeitas às formalidades legais prescritas para as demais sociedades. Por isso, há uma ausência de formalidade para a sua constituição. Não se necessita de registro em cartório ou perante a junta comercial. Essas sociedades são reguladas pelos artigos 991 a 996 do novo Código Civil. O sócio oculto ou sócio participante tem suas obrigações na sociedade, como realizar o aporte de capital, serviços ou bens, com a expectativa de que haja um resultado positivo para a divisão de lucros. Porém, também é obrigado a participar das perdas do negócio jurídico contratado. A liquidação perante a prestação de contas. Pode ser aprovada a sua existência mediante qualquer meio de prova admitido em direito. Sociedade em conta de participação na prática. São diversos objetos societários e as possibilidades a serem utilizados pelo firmamento da sociedade em conta de participação, desde que sejam lícitos e admitidos em direito. Dessa forma, esse tipo societário tem sido muito utilizado por investidores na área da construção civil. Nesse cenário, o sócio participante investidor realiza aportes financeiros para a construção de um empreendimento e após a conclusão e a venda das unidades pela sócia ostensivo construtora. Por fim, o lucro é distribuído entre os sócios na proporção estabelecida contratualmente. Exemplos de SCP. No início das grandes navegações, os proprietários de embarcações, aqui chamamos de ostensivos, captavam junto aos burgueses, aqui chamamos de participantes ou investidores, valores para fazer exploração marítima. Ao retornar com as especiarias e demais produtos, os lucros eram divididos entre os proprietários e os burgueses. Vale destacar que o conceito de SCP é importante, os burgueses tinham seus direitos garantidos e acordados. Porém,
não tinham nenhum vínculo com as negociações e a tripulação. Nos dias de hoje, podemos dar exemplo de startups, empreendedores e pequenas empresas que buscam investidores para captar recursos para os seus negócios.